Estamos desejando uma excelente noite a todos os nossos amigos e internautas, a graça e a paz para todos. Nessa noite, estamos iniciando o nosso programa Despertar para o Saber em Cristo, programa que tem a finalidade exclusiva de levar até você, trazer até a minha pessoa também uma edificação maravilhosa, edificação espiritual para a nossa vida, edificação espiritual em Cristo Jesus. E estamos dando sequência à nossa série de estudo do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, no capítulo 5, 22 e 23. Hoje nós vamos falar sobre o segundo fruto, que é a alegria. Você vai se deparar aí com um estudo maravilhoso, bastante edificador para a sua vida espiritual. E você vai, quando concluir o estudo, você vai agradecer a Deus pela renovação em sua vida, renovação espiritual. E a gente vai iniciar o nosso estudo. Lá no final a gente faz um agradecimento, uma oração de agradecimento. E a gente mostra, primeiro ponto, a gente mostra a carta aos Gálatas. Diz que o apóstolo Paulo escreveu aos cidadãos da galáxia para corrigir alguns desvios doutrinários que já existiam na época. Os Gálatas, eles estavam voltados a práticas legais como a circuncisão, achando eles que isso os tornariam mais juntos e diante de Deus. Mas Paulo lembra que a justificação, ela só vem pela fé em Cristo Jesus, e que a vida cristã, ela é guiada pelo Espírito Santo e não pela carne, como está lá no livro de Gálatas 5, 16 ao 26, o versículo. Ele então apresenta o que é gerado por uma vida no Espírito, os frutos que estão aí em Gálatas 5, 22 e 23, que fala sobre os frutos do Espírito, que mostra o amor, que mostra a alegria, mostra a paz, mostra a paciência, a amabilidade, a bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E nós vamos estudar cada fruto desse na sequência aí dos nossos estudos. A gente está agora no segundo, que é a alegria, que vamos ver hoje. Vamos só entender o que é um pouco dos frutos do Espírito. Diz aqui, o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o resultado natural da presença e ação do Espírito Santo na vida de alguém que vive em comunhão com Deus. Ele não é produzido por esforços humanos, mas é uma consequência de uma vida rendida exclusivamente a Deus. E como é produzido esses frutos na nossa vida? A gente relatou aqui 3 pontos que esses frutos podem ser produzidos na nossa vida, na vida do cristão. O primeiro ponto é o relacionamento com Deus. Quanto mais profunda a comunhão com Deus, mais o Espírito Santo produz frutos na nossa vida. 2. A submissão diária ao Espírito Santo. É preciso negar sempre a carne e permitir que o Espírito nos conduza todas as nossas ações na nossa vida diária e na nossa vida. 3. A prática constante. O fruto se desenvolve na medida que o cristão amadurece espiritualmente. Vamos ver outro ponto, a importância dos frutos na vida do cristão. A gente relatou também 3 pontos, que é o testemunho ao mundo. O fruto evidencia que a pessoa foi transformada por Cristo.
2. A santificação. O fruto é a parte do processo que se torna mais parecido com Jesus. 3. Vida abundante. Viver no Espírito traz verdadeira liberdade e plenitude de vida. Olha que maravilha. E o apóstolo Paulo, como consta aqui no livro de as cartas aos Gálatas, as igrejas da galáxia que existia na época, igreja primitiva, mas Paulo já carregava essa preocupação com relação à pregação, a correção da pregação. A pregação, ela tinha que ser algo padrão. Já havia naquele tempo pessoas totalmente exclusivas, separadas por Deus para doutrinar e corrigir a questão da pregação, porque a pregação, tanto naquela época como na época atual de hoje, a pregação ela é importante para trazer pessoas, para salvar as pessoas, para levar libertação às pessoas. É a palavra que edifica a vida das pessoas, é a palavra que levanta a vida da pessoa, que salva a pessoa, que transforma e modifica a vida da pessoa plenamente. É a palavra, tanto há 2000 anos atrás como agora nos dias atuais. A correção da palavra naquele tempo para Paulo já era importante, e ele percebeu que a mensagem da palavra naquela época ela estava sendo distorcida. Era uma palavra que não estava sendo centrada exclusivamente em Cristo, e a palavra ela trazia malefício para a vida das pessoas. E ele foi lá e explanou, corrigiu a palavra através da explanação dele, através das pregações dele. E a Bíblia fala que aquele povo ali, eles aceitaram a palavra de Paulo, e centrando exclusivamente a mensagem em Cristo Jesus. E a gente vai continuar o nosso estudo aqui. Nosso estudo fala também sobre o processo de crescimento dos frutos do Espírito na nossa vida. Diz assim: o processo de crescimento no fruto do Espírito não acontece de um dia para a noite. É o processo contínuo. Para que essas características floresçam, é necessário um relacionamento diário com Deus, e inclui a oração, a leitura bíblica, a busca pela comunhão e outras características de edificação na nossa vida. À medida que nós deixamos a nossa vida ser guiada pelo Espírito, a nossa vida começa então a refletir mais Cristo Jesus para com a nossa vida, e torna nós mais santificados, deixando a natureza pecaminosa e carnal para trás e trazendo uma vida totalmente, plenamente arregada aos frutos do Espírito, e tornando sim nós cristãos uma vida mais santificada em Cristo Jesus. Aí vem a importância, nós separamos outros pontos aqui muito importantes, a importância da comunidade, tanto naquela época como nos dias atuais. A comunidade, a importância da comunidade. A vida cristã é vivida em comunidade. O apoio de outros irmãos e irmãs pode, nos dias atuais também, nos ajudar a crescer nas virtudes do fruto do Espírito. Participar de grupos bíblicos, grupos de oração, grupos em cultos, em atividades de serviço, não apenas reforça a nossa fé, mas também nos incentiva a manifestar mais amor, manifestar mais alegria, manifestar mais paz em nossas interações. A comunidade é como um espelho na vida cristã, revelando áreas que podemos melhorar e crescer cada vez mais na graça de Deus.
Outro ponto que nós separamos aqui do nosso estudo diz assim: o que é a alegria do Espírito? Aí diz assim: a alegria do Espírito, a palavra original usada é chara, que é uma palavra grega que significa regozijo, contentamento profundo, algo que não depende das circunstâncias externas, mas sim do relacionamento profundo com Deus. Aí colocamos alguns exemplos aqui, ó. Essa alegria, exemplo, não se abala com os problemas atuais, está firme mesmo em meio à dor, é fruto da presença constante de Deus na nossa vida, vem da certeza da salvação e do amor de Deus para com a nossa vida. Outro ponto que nós colocamos para a gente fizemos aqui uma reflexão atual no contexto jovem e adulto. Hoje em dia muita gente confunde alegria com felicidade instantânea. Ser feliz virou um produto que a gente compra. Se tiver isso, vou ser feliz. Se chegar lá, vou até estar alegre. Mas a alegria que o Espírito dá outra parada a ela. Aí colocamos aqui 3 exemplos. 1. Não depende de quantos likes você tem. Não vem só quando tudo está certo. É mais profundo do que o momento. É um estilo de vida. Esse tipo vive com um sorriso no coração, mesmo quando a vida está cinza para fora. É saber que Deus está contigo, mesmo quando parece que ninguém está vendo o seu esforço. Outro ponto que nós colocamos no nosso estudo é a questão da aplicação de como viver essa alegria nos dias atuais. Diz assim: 1. Manter sua conexão ativa, permanente com Deus. A alegria é uma consequência da intimidade com o Espírito. Ocupe sua mente com a palavra de Deus, com oração, com louvor. Aí diz aqui outro ponto: aprenda a agradecer mais do que a reclamar mais. A gratidão é o solo onde a alegria floresce. Outro ponto que nós colocamos aqui: lembre que a sua identidade, ela é Cristo na sua vida. Não baseie sua alegria em conquistas atuais, mas na sua posição como filho de Deus e dependente de Deus. Compartilhe sua alegria e mostre que você tem algo para transmitir através dos frutos do Espírito e que sua alegria ela pode contagiar a milhares de pessoas. Você pode compartilhar, meu irmão, a sua alegria quando você estiver no fruto do Espírito. Outro ponto que nós colocamos aqui são 1, 2, 3, 4 perguntas que refletem a atualidade. 1. O que tem sido a fonte da sua alegria nos dias atuais, atualmente? 2. Você consegue manter sua alegria mesmo quando as coisas não saem como o esperado, como você esperava? 3. Como está a sua conexão com o Espírito Santo? Eita, que maravilha, não é? 4. Você tem sido um agente propagador de alegria e de vida para outras pessoas nos dias atuais? Que maravilha, só maravilha aqui o estudo, edificação maravilhosa para a nossa vida. Aí nós vamos entrar agora aqui também para complementar esse estudo maravilhoso, edificador para a sua vida. A gente tirou aqui da palavra de Deus, a gente tirou 7 tópicos, 7 capítulos, 7 versículos
aonde fala em momentos de felicidade que Cristo viveu na Bíblia. Nós olhamos para o Cristo atual, quando nós olhamos a Bíblia, às vezes você vê assim, e vê também as pessoas falar também que Cristo sofreu todas as dificuldades, todas as lutas, teve várias dores, mas que a Bíblia também ela revela momentos gloriosos, momentos edificantes, onde Cristo viveu momentos de alegria na sua trajetória de vida, no seu ministério. E a gente relatou aqui alguns pontos aqui, e diz assim: embora a Bíblia mostre Jesus como homem de dores, o livro de Isaías 53, no versículo 3, ela também revela momentos de alegria, de felicidade na vida de Jesus Cristo, em toda a sua vida. Vamos ver alguns momentos que Cristo demonstrou alegria e viveu essa experiência de felicidade que ficou registrado na Bíblia em meio à sua missão difícil e dolorosa de amor para com todos nós seres humanos. Aí eu relatei aqui momentos de felicidade de Cristo na Bíblia. Primeiro, o batismo. Primeiro foi o batismo, onde houve a aprovação do Pai, Deus aprovou Jesus. E o livro de Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho, em quem me agrado. Louvado seja Jesus Cristo. Esse foi um momento marcante de afirmação, de amor, de aprovação de Deus Pai. Imagine a alegria que nesse momento a alegria tamanha que Jesus sentiu nesse momento aí. Foi o início da sua missão, a certeza que o que ele estava fazendo estava tudo sendo aprovado pela vontade de Deus em sua vida. Inicia-se o ministério dele através desse batismo aí. O selo do Espírito Santo de Deus veio sobre Cristo Jesus, onde Deus aprovou a sua vida. E outro ponto que nós colocamos foi 2, as bordas de Canaã. O primeiro milagre e celebração de Jesus, como consta na Bíblia, foi o primeiro milagre de transformação, onde ele se encontrava. Jesus participava de uma festa e celebração social, havia ali muitas pessoas, milhares de pessoas. O casamento era um evento alegre e ele não só estava presente, mas fez ali seu primeiro milagre, demonstrando que se importava com a felicidade das pessoas que ali celebravam junto com ele aquele momento, esse momento maravilhoso, que está no livro de João, no capítulo 2, no versículo 1 ao 11, que fala: Jesus estava em uma festa de casamento e transformou água em vinho. Foi um momento glorioso, um momento maravilhoso, os primeiros milagres que a Bíblia registra de Cristo, e que naquele momento foi uma celebração total de alegria e felicidade. Todos ficaram maravilhados quando viram a grande transformação de água para o vinho, onde Cristo celebrou, profetizou ali essa transformação, e ela aconteceu tremendamente, para a honra e glória, onde milhares de pessoas testemunharam o seu primeiro milagre. Ponto 3, vamos relatar o ponto 3, a alegria por ver a festa das pessoas. O livro de Mateus 8, no versículo 10, fala que Jesus sentiu alegria e admiração genuína ao ver a fé verdadeira das pessoas. Neste momento, nesse caso,
é de um centurião romano. Ele alegava com o coração que cria, por isso revelava a transformação que ele veio a trazer. No livro de Mateus 8, no versículo 10, diz assim: ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: digo a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Louvado seja Jesus por essa palavra maravilhosa, viu? E vamos continuar aqui no nosso estudo. A gente está no estudo aí do segundo fruto, que é a alegria, fruto do Espírito, que está em Gálatas 5, 22 e 23. E a gente vai continuar aqui onde fala a alegria com as crianças. Outro ponto marcante que ficou marcado na Bíblia Sagrada foi um ponto de tamanha alegria de Jesus, aonde fala assim que esse momento de ternura e de alegria, Jesus demonstra o carinho, a leveza, o acolhimento, se alegrando com a pureza e a simplicidade de todas aquelas crianças que ali estavam. O livro de Marcos 10, 13 ao versículo 13 ao 16, mostra a alegria com as crianças. Jesus alegre com todas as crianças. Jesus tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e o abençoou. Louvado seja Jesus por esse capítulo tão maravilhoso. E outro ponto que diz também, fala sobre a alegria, fala o retorno dos discípulos. Jesus se alegra, Jesus fica feliz com o retorno do reino crescente. Aí o livro de Lucas, no capítulo 10, versículo 21, diz assim: aqui Jesus exulta de alegria ao ver os discípulos voltando para a sua missão, felizes porque Deus usou suas vidas. Ele se alegra com o avanço do reino de Cristo e o reino de Deus para todas as pessoas. Diz assim, Lucas 10, 21, diz: naquela hora Jesus veio. Naquela hora Jesus, cheio do Espírito Santo, exultou de alegria e disse: eu te louvo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e revelaste aos pequeninos. Lucas 10, 21. Outro ponto que nós separamos da Bíblia, que está aqui, a última ceia, a amizade e propósito de Jesus. Diz assim no livro de Lucas 22, 15, diz assim: mesmo preste a enfrentar uma grande dificuldade, que é a sua crucificação, Jesus expressa alegria e desejo de estar com seus amigos e discípulos. E um momento de amizade, intimidade e significado, celebrando o amor antes do seu sacrifício e a sua crucificação. Lucas 22, 15 diz assim: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Louvado seja Cristo. Outro ponto importante que fala sobre a ressurreição, outro ponto importante que a Bíblia traz é a ressurreição e a vitória e o reencontro de Jesus, que está lá no livro de Mateus, no capítulo 28, no versículo 8 ao 10, que diz assim, que fala assim: a ressurreição é o clima da alegria eterna, vitória sobre a morte. Jesus apareceu e diz: alegre-se. Essa palavra vem da mesma raiz do fruto do Espírito, que é a alegria verdadeira que vem de Deus. E mostra aqui Mateus 28, no versículo 8 ao 10, diz assim: quando Jesus apareceu aos milhares, quando Jesus apareceu às mulheres após a ressurreição,
elas se aproximam, abraçam os seus pés e choram. Ele diz: alegre-se, alegre-se. E nós acabamos de ver aí o nosso estudo maravilhoso, um estudo edificador, um estudo que vai trazer regozijo para a sua vida, vai trazer alegria para a sua vida, renovação para a sua vida. Nós falamos aí sobre os momentos de felicidade que Cristo teve em vida. Falamos também o que é o fruto do Espírito. Falamos também sobre o fruto, como é produzido o fruto do Espírito em nossa vida, a importância do fruto na nossa vida cristã. Falamos também sobre um pequeno resumo sobre a carta aos Gálatas, a galáxia, as igrejas da galáxia, que eram várias igrejas, onde Paulo tinha a preocupação inicial aí. Há 2000 anos já havia essa preocupação especial aí, maravilhosa, com a doutrina da palavra, levar o evangelho centrado, sem distorção nenhuma em Cristo Jesus, porque esse evangelho é essa palavra aí que vai trazer frutos, que vai trazer renovação de vida, salvação para a vida das pessoas. E a gente vai concluir o nosso estudo na noite de hoje. Programa Despertar para o Saber em Cristo, que é exibido aí na segunda-feira, na quinta-feira, no sábado, sempre depois das 19 horas. Você vai sempre participar conosco de uma oração, uma mensagem bíblica, uma devocional da fé, uma devocional da família, um programa exclusivo para casais, casados para sempre. E nós vamos concluir o nosso estudo no dia de hoje com a oração de agradecimento a Deus. Senhor, obrigado, porque a verdadeira alegria vem do Teu Espírito em nossa vida. Senhor, nos ajuda a não depender das circunstâncias, aonde as circunstâncias para estarmos bem, mas de encontrarmos sempre o contentamento da Tua presença e da Tua palavra no nosso coração, Senhor. Senhor, que a alegria do Senhor seja a nossa força todos os dias. Senhor, transforma o nosso coração e nos faz, Senhor, mais alegre na Tua palavra, mais edificado na Tua palavra. Senhor, torna a alegria na nossa vida, Senhor. Instrumento, Senhor, da Tua vontade. Senhor, que a Tua presença, Senhor, que os Teus frutos venham constantemente refletir na nossa vida. Que o resultado da nossa vida, Senhor, venha a ser guiado sempre exclusivamente pelo Espírito Santo do Senhor. Senhor, nos torna cristãos, Senhor, de paz, cristão alegre, cristão de felicidade. E que a Tua palavra, Senhor, venha sempre transformar o interior, Senhor, do nosso coração, o nosso interior, Senhor, em cristão, Senhor, convertido ao Senhor, cristão, Senhor, que demonstre, Senhor, verdadeiramente os Teus frutos, fruto do Espírito. Demonstre sempre a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio venha sobre a nossa vida, Senhor. Senhor, queremos Te agradecer, Senhor. Senhor, derrama uma bênção também especial aos nossos irmãos, Senhor, os diáconos, os presbíteros, Senhor, as lideranças de todas as igrejas, Senhor, tanto no Brasil como no mundo, Senhor.
que também derrama uma bênção especial aos departamentos da nossa igreja, muitas das vezes comandados, Senhor, por mulheres. Derrama, Senhor, uma bênção especial para as nossas irmãs, Senhor. Muitas delas têm lutado tanto pela Tua obra, para edificação e exaltação da Tua obra. Senhor, louvado seja o Senhor para sempre na nossa vida, Senhor. Glorificado seja o Teu poder transformador na nossa vida, Senhor. Que a fonte de alegria da nossa vida seja sempre o Senhor, Pai. E que a conexão do Teu Espírito seja permanente na nossa vida sempre, Senhor. Louvado e exaltado seja para sempre o Senhor na nossa vida, Jesus. Que haja, Senhor, sabedoria, que haja entendimento, que haja renovação, que haja o amor do Senhor, a bondade do Senhor para com a nossa vida sempre, Senhor, com a Tua igreja sempre. Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Glória seja dada ao Senhor sempre na nossa vida, Senhor. Senhor, louvado seja o Senhor na nossa vida, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém, Jesus.